Olá, povo de Deus, segunda-feira da 26ª semana do Tempo Comum, 27 de setembro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Zacarias 8, de 1 a 8 e de Lucas 9, de 46 a 50. A palavra do Senhor dos Exércitos foi manifestada nos seguintes termos: Isto diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-me de forte ciúme por Sião, consumo-me de zelo ciumento por ela. Isto diz o Senhor. Voltei a Sião, habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém será chamada cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Isto diz o Senhor dos Exércitos: velhos e velhas ainda se sentarão nas praças de Jerusalém, cada qual com seu bastão na mão, devido à idade avançada. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas a brincar em suas praças. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Se tais cenas parecerem difíceis aos olhos do resto do povo naqueles dias, acaso serão também difíceis aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Isto diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu vou salvar o meu povo da terra do Oriente e da terra do pôr do sol. Eu os conduzirei, e eles habitarão no meio de Jerusalém. Serão meu povo, e eu serei seu Deus, em verdade e com justiça. Continuamos nossa reflexão sobre Zacarias, profeta do século VI a.C., período pós-exílico, com um povo desanimado para reconstruir Jerusalém e seu templo. Zacarias se insere no rol dos antigos profetas, pregando a conversão, inculcando as exigências éticas e criticando o culto sem justiça. Na primeira parte de nosso texto de hoje, temos um oráculo que escancara o amor de Deus por Jerusalém, por Sião. Trata-se de um amor ciumento, como de um esposo que não admite infidelidades da esposa. Jerusalém será chamada cidade fiel, o que significa fidelidade matrimonial como resposta ao amor ciumento de Deus. Neste clima de amor e fidelidade, Jerusalém será palco de cenas maravilhosas de anciãos e crianças convivendo em paz. Os idosos caminhando suavemente com seus cajados e as crianças brincando nas praças. Zacarias tem consciência do exagero de suas profecias nesse sentido de futuro tão bom e apela dizendo: se tais cenas parecerem difíceis aos olhos do resto do povo, naqueles dias, acaso serão também difíceis aos meus olhos? Interroga o Senhor. É um chamado a confiar em Deus, ainda que a conjuntura seja bastante adversa. E nosso texto de hoje termina selando o casamento de Deus com o povo com uma frase bastante comum no Primeiro Testamento: serão meu povo e eu serei seu Deus. Mas Zacarias acrescenta que esse casamento será em verdade e com justiça. São essas as marcas de uma renovação da aliança de Deus com seu povo. Nosso texto de hoje faz parte da dimensão utópica da profecia de Zacarias. Assim ele se mostra como um profeta completo, aquele que denuncia as infidelidades do povo, mas também anuncia que,
Se o povo se converter ao Senhor, este lhe mostrará o quanto é bom viver na fidelidade à aliança. Denúncia e anúncio são duas faces de uma mesma moeda dos profetas, que apesar de conviverem com conjunturas desfavoráveis, não perdem a confiança no amor ciumento de Deus. Lucas 9, 46, 50. Houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber essa criança em meu nome estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Para enquadrarmos bem o nosso texto de hoje na ótica do Evangelho de Lucas, é bom vermos que há uma cura de um menino epiléptico antes, onde fica clara a limitação dos discípulos. O homem que pede a cura do seu filho epiléptico a Jesus diz que já havia pedido aos discípulos, mas que eles não foram capazes de curá-lo. Antes de realizar a cura, Jesus tem uma reação muito forte, dizendo: que geração incrédula e perversa! Até quando terei de estar convosco e vos aguentar? E depois da cura, todos se maravilhavam com a grandeza de Deus. E voltando-se aos seus discípulos, Jesus lhes anuncia sua paixão. Os discípulos se revelam muito limitados e incapazes de entender tudo aquilo. Com a mesma reação da multidão maravilhada, ao invés de aprofundarem o sentido do que Jesus tinha dito, que seria entregue nas mãos dos homens, pôs-se a debater quem seria o maior entre eles. Outra vez, Jesus se serve de uma criança para explicitar aos seus discípulos que o maior é aquele que serve ao menor. Aquele que dentre vós for o menor, esse é o maior. Além da tentação do poder de ser o maior do grupo, aquele que domina os demais, sobretudo depois da partida de Jesus, João é porta-voz de um outro sentimento equivocado do grupo. Eles pensam que pelo fato de serem chamados por Jesus a fazerem parte de um círculo menor, de proximidade do Mestre, também podem controlá-lo. Mentalidade exclusivista fortemente condenada por Jesus. Quando João diz: mestre, vimos um homem que expulsa em teu nome os demônios, mas nós o proibimos porque não anda conosco, Jesus reage também reprovando tal comportamento, dizendo: não o proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Podemos perceber as dificuldades de Jesus no processo de formação de seus discípulos, que se alimentam da mentalidade da época, de disputa pelo primeiro lugar e por um exclusivismo doentio. Jesus tem mentalidade e prática inclusivistas. Vivemos hoje uma conjuntura de grupos fundamentalistas que se arrogam já estarem salvos porque pertencem a este ou aquele grupo, enquanto outros que estão fora dos seus grupos já estão no inferno. Nada entenderam do Evangelho de Jesus.
Há muita gente fora dos círculos sectários que demonstram muito mais amor aos outros, praticam a justiça e vivem o evangelho sem o dizer. São os conhecidos cristãos anônimos que não declaram ter fé, mas vivem como se a tivessem. Aqui nos lembramos da alerta da carta de Tiago. A fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostro minha fé pelas obras. Um beijo no teu coração.